vai que a gente perde aí, a gente tem as duas. Beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula, gente. Vou fazer uma apresentação. Vou apresentar a janela inteira. Tá certo? Mais alguém chegando. Prontinho. Olha só. A nossa aula de hoje, ela fala sobre as operações lógicas, sobre proposições. Tá? Como é que a gente vai efetuar os cálculos aqui na questão da lógica? Né? A gente já tem um certo experiência, já falei para vocês nas aulas anteriores, o que é uma proposição, né? E o valor lógico dessa proposição. O que é uma proposição, a gente já sabe. Proposição é uma frase, né? Dita por alguém que tem algum significado. Certo? E o valor lógico dessa proposição é se ela é verdadeira ou se é falso. Né? Esse é o valor lógico, verdade ou falso. A lógica trabalha com isso, com a verdade e com a falsa. Beleza? Então tá aí. E hoje a gente vai fazer as operações, ok? Dessas proposições. Então vamos lá. Primeira proposição que nós vamos estudar, a primeira operação, é a negação. A negação, ela é representada por esse tiozinho aqui, ó, tá? Eu vou pedir desculpa para vocês, vai estar meio achorada assim, que eu tirei do livro de lógica de vocês. Inclusive, eu vou até postar esse livro de lógica para vocês como material. Tá bom? Então, olha só, a proposição da negação, ela diz o seguinte: se uma proposição P, por exemplo, está chovendo, aí realmente está chovendo, ela é verdadeira. Mas se você quiser que ela fique falsa, é só você colocar um tiozinho na frente aqui, ó, um acento tio, né? Então, ela vira o quê? Vira falsa. Está chovendo, não está chovendo. Ou não está chovendo, né? E aí você colocar não está chovendo, aí você coloca não está chovendo. Por quê? Se eu escrever assim, ó, não está chovendo. Certo? Agora, no momento que eu coloco não, eu nego o que já é negado, esses dois aqui, ó, vira assim. Está chovendo. Sim, está chovendo. Ou seja, uma negação, ela anula a outra, né? Então, se eu tenho uma proposição, está chovendo, não está chovendo, e eu coloco não está chovendo, não com não fica somente está chovendo. Vamos lá, chegou mais um colega atrasado lá, certo? Deixa eu dar autorização para entrar. No caso, é a Cláudia. Então, tá. Dando continuidade. Né? Professor, desculpa, deixa eu perguntar. Por exemplo, aí a negação, vou usar esse exemplo que o senhor deu, está chovendo. No caso, a negação seria não está chovendo. Mas eu poderia usar como a sentença está ensolarado para negar ou está chovendo? Ah, está ensolarado? Não, porque pode estar ensolarado e chovendo ao mesmo tempo. Não conhece aquela chuva... Casamento de viúva. Isso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Não, mas olha só, Wellington, você tem razão. Não, mas ó, isso aí não está dentro da nossa verdadeira ou falso, não. Mas essa frase, né, igual aquela história, é porque tem uma saída para ela, né? Pode estar chovendo, pode estar acontecendo duas coisas ao mesmo tempo, chover e estar ensolarado, né? Agora pode estar ensolarado e chovendo ao mesmo tempo. Agora, se você colocar assim, digamos assim, Paris é a capital da França, verdadeiro. Agora, se quer usar como não negativo, você coloca assim, Lisboa é a capital da França. Entendeu? Você pode usar essa frase como negativo. Então, não necessariamente tenho que usar o não. Não.
Mas, assim, toda vez que você nega uma coisa que já é negativo, certo? Ela fica positiva. 2 não é positivo. Entendeu? É igual aquela música eu acho que é do Caetano Veloso, é do Roberto Carlos, que ele fala assim, o avesso do avesso. O que é o avesso do avesso? É você, por exemplo, pegar uma camisa, colocar o avesso, aí fazer o avesso do avesso. Ela volta ao quê? Ao normal. 2 negativo, vira um positivo, né? O avesso Professor, do avesso. desculpa te interromper, tem alunos querendo entrar e diz que o senhor não está solicitando, não está dando acesso aí. Se aparecer, vocês me avisam aí. Quem é? É a Maria. Permitir. É a Maria mesmo? Tinha mais pessoas, a Camila estava falando também. Então, pede para entrar de novo, porque eu estou dando os atrasados. Mas pede para entrar de novo que eu autorizo aqui, tá? Então, legal. Vamos dar continuidade na nossa lógica. Pronto, chegou lá os atrasados. Deixa eu ir lá. Camila Polaca. Permitida. Lucas Lopes. Permitida. Então tá. Então a gente dando continuidade, né? Onde a gente parou, vamos fazer o seguinte. Então, assim, ó, não P tem um valor. P, quando eu digo P, é uma frase. Você já associa uma frase já. Porque o resumo da palavra o sol está bonito, aliás, o dia está ensolarado, é a P, né? Ou seja, a abreviação dessa frase é P. Por quê? Porque é uma proposição. Aí você utiliza P, associa alguma frase. Não P é não está ensolarado. Não está ensolarado. O dia não está ensolarado. Bom, não P tem um valor lógico oposto àquele de P. Está ensolarado, não está ensolarado. Simbolicamente, a negação de P indica-se por a anotação. Aqui está meio apagadinho, mas eu vou aumentar. Ó. Não P. O tiozinho na frente. Que se lê, não P. Certo? Então, não P, a negação de P é não P. A negação de P é um tiozinho na frente, não P, que se lê, não P. Lógico isso aí, né? Vamos para frente. Olha aqui a seguinte situação. Nós temos a proposição pode ser também uma linguagem matemática, né? Por exemplo, a frase P, a frase 2 mais 2 é igual a 5. Isso aqui é verdadeiro, não é não? É verdade. 2 mais 3 é igual a 5. Corretinho. Tava eu rindo aqui. Acontece. Agora, olha só. É verdade, não P. Agora, se eu fizer a negação disso aqui, se eu fazer com que esse não P fique positivo, fique verdadeiro, é só eu negar a proposição, né, o valor lógico P. Se eu negar o valor lógico P, ou seja, quem é o valor lógico P? É V. Negando ele vai ficar o quê? Falso. Quando eu nego algo que é verdadeiro, fica falso. Né? Toda vez que eu fizer isso, fica falso. Olha aqui, ó, não P. 2 mais 3 é diferente de 5. Né? Isso é verdade? 2 mais 3 é igual a 5. Então, logo, ela é falsa. É simples. O que ele está falando para nós aqui é que a negação é só você colocar o tio na frente, que você nega. Aí eu criei uma nova proposição, ó, colocando o quê? O diferente. Quando eu troco o igual por diferente, eu acabo de negar. Né? Observe, né, Wellington? Agora, aqui tem uma muito parecida com o que você quis negar uma frase sem utilizar o não. Né? Eu troquei o sinal. Eu peguei o igual e transformei em diferente. Mas foi preciso colocar a palavra não na frente. Certo? É assim que se nega. A negação da verdade é falsa. Outro exemplo aqui. Ó. Observe. 7 é menor que 3. Eu estou fazendo o contrário agora. Aqui na 1, eu saí da verdadeira para ir para a falsa. Agora eu saio da falsa e vou para a verdadeira. 7 é menor que 3? Claro que não, né?
Agora, vou negar essa proposição Q aqui. Qual é a proposição Q? 7 menor que 3. Bom, ela é falsa. Agora, observe, vou negar o Q. Estou negando aqui o Q. Olha o tiozinho aqui negando o Q. 7. Ah, tá. Que símbolo é esse? Esse símbolo é o quê? É o menor, né? Com um tracinho aqui no meio. Esse símbolo aqui, ele diz assim, 7 não é menor. Não é menor. Na verdade, ele significa não é que. Não é que. Aí ele pode ser, não, se o sinal for assim, é maior, não é maior que. Se for assim, não é menor que. Beleza? Então, olha só. 7 não é menor que 3. Né? 7 não é menor que 3. Aí o que acontece? É verdadeiro. Realmente 7 não é menor que 3. Beleza? Então, torna-se... Quando eu troco o sinal de menor por não é menor que, eu fiz com que a minha proposição que ficasse verdadeira. Isso não foi nem preciso utilizar o não. Né? Apesar que tem o não aqui do sinal. Né? Na frase vem não, mas a simbologia é esse sinalzinho com tracinho no meio. Beleza? Então, a negação, olha só, isso aqui é um sinal de igualdade, né? A negação de uma verdade, aliás, a negação da falsidade, ela é verdadeira. A negação de uma verdade, ela é falsa. A negação de uma falsidade é uma verdade. Olha só, vamos colocar uma frasezinha. Terceiro exemplo aqui. Vamos lá. É uma proposição R. Lembre-se, eu não preciso só. Proposição, não posso representar só pela letra P, pela letra Q, eu posso representar pela letra R. P, Q, R. Vamos lá pelo R. Depois vem o S, tá? Vamos representar pela letra R. Roma é a capital da França. Claro que Roma não é a capital da França, né? Jamais Roma é a capital da França. Jamais. Então, isso é o quê? Isso é falso. Mas aí o que acontece? Eu vou negar a proposição R. Roma não é a capital da França. Aí pronto, aí ficou verdadeiro. Então, olha só. Primeiro, é verdade esta negação, né? Aí o que acontece? Para me fazer a negação disso, eu tenho que negar a minha proposição, o valor da minha proposição R, negando que ela é falsa. Negando, ela vira verdadeira. Certo? Ou seja, a negação do falso é verdade. Quando eu nego alguma coisa que é falso, eu estou colocando verdadeiro. Né? Aqueles aparelhos de policiais que tem nas delegacias aí, dos filmes de detetive que vocês assistem, certo? Eles trabalham muito com lógica, essa lógica que ele está estudando aqui. Quando o cara está negando alguma coisa que é falso, é o sinal que ele está falando que é verdadeiro. O próprio juiz de decisões judiciais, eles usam muito essa lógica aqui. Tem até curso de lógica para eles. Né? Agora, olha só, tá aí, Hélio. Você não queria ver? Ó? O Sol, falando de Sol. O Sol é uma estrela. Gente, o Sol é uma estrela? Alguém pode me responder? Vocês que é bom em geografia? Sim. Claro que é. O Sol é uma estrela. Né? É a estrela do nosso sistema solar. Beleza. Agora, eu vou negar isso aqui. Ó. O Sol não é uma estrela. Eu estou negando. Então, o Sol é uma estrela. O Sol não é uma estrela. Isso quer dizer o quê? Eu fiz a negação do Sol. Posso até estar errado, né? Mas eu estou dizendo que o Sol não é uma estrela. Da minha ignorância. Não é não? Mas tem gente que diz que a Terra é plana, coitado. Então, eu não estou tão longe assim dessas ignorâncias, não. Carlos é mecânico. Olha uma proposição que aqui, ó. Carlos é mecânico. Muito bem. Aí eu coloco uma negação de Carlos. Aí eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever Carlos não é mecânico, ou eu posso colocar também dessa forma, não é verdade. Não é verdade, eu também posso usar essa expressão, que Carlos é mecânico.
Entendeu? Eu posso também fazer dessa forma. É outra maneira de eu negar a minha proposição, que Carlos é mecânico. Eu poderia colocar Carlos não é mecânico. Ou então, não é verdade que Carlos é mecânico. Aí, para ficar de uma outra maneira também, eu posso escrever também assim, ó, olha só, é falso que Carlos é mecânico. É outra maneira, né? São essas maneiras que eu posso negar. Está aqui o tiozinho na frente do quê? Certo? Agora, olha só. Observe, das seguintes situações aqui, observe, entretanto, que a negação de todos os homens são elegantes. Olha só. Todos os homens são elegantes. A negação é nem todos os homens são elegantes. E a de nenhum homem é elegante é... Cara, não consegui, não saiu aqui a minha... Deixa eu dar um ESC aqui. Ficou meio para baixo, calma aí. É importante isso aqui. Ah, está aqui. Acho que dá para vocês verem aqui, né? Observe, entretanto, que a negação de todos os homens são elegantes é nem todos os homens são elegantes. E a de nenhum homem é elegante é algum homem é elegante. Entendeu? Uma situação, uma proposição opõe-se à outra. Estou fazendo uma negação, fazendo uma oposição de uma frase para outra. Quando eu digo todos os homens são elegantes, qual é a negação disso? Nem todos os homens são elegantes. E agora, a negação de nenhum homem é elegante, o que eu falo? Nenhum não, tem alguém que é elegante. Algum homem é elegante. Algum homem é elegante. Eu também posso fazer esse tipo de frase também, sem precisar usar o negativo. Gente, agora nós vamos para primeiro conectivo. Nós já estudamos um pouco isso aqui. Esse aqui é o conectivo chamado conjunção. Conjunção. Tá? O conectivo que é usado a conjunção, ele é um chapeuzinho. Olha aqui o conectivo aqui. Ó. É um chapeuzinho. Então, por exemplo, vamos falar da definição. Chama-se conjunção. O que é conjunção? O que é conectivo? É quando conecta, é um instrumento, né? Uma letra que conecta duas proposições. É uma letra que conecta duas frases. Então, por exemplo, chama-se conjunção de duas proposições P e Q, a proposição representada por P e Q, cujo valor lógico é verdade, V, quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras, e é falsidade quando nos demais casos. Então, olha só, na conjunção, olha a tabela dele aqui, ó, na conjunção, só é verdadeiro, né? Olha só, quando os dois forem verdadeiros. Se não acontecer dos dois verdadeiros, o resto é falso. Já explico. Simbolicamente, a conjunção de duas proporções P e Q indica-se com a notação, olha só, P e Q, onde se lê, ó, P e Q, e Q, P e Q. Se lê dessa forma. Esse chapeuzinho aqui significa E. Vocês vão encontrar ele na frase. E está aqui, ó, o que ele falou aqui em cima da definição, o que ele falou aqui em cima se resume nessa tabela aqui de baixo. Só é verdade quando os dois forem verdade. Beleza? Toda vez que eu tiver dois verdadeiros, isso quer dizer que a união das duas proposições, certo? Ela é verdadeira. Agora, se uma é verdadeira e outra é falsa, é falso. Se um é falso, outro é verdadeiro, é falso. Se as duas forem falsas, é falso. Beleza? Vejamos aqui. Aqui, ó. Né? Simbolicamente, eu tenho aqui, ó. P e Q. O valor lógico de P e Q. Então, eu tenho que analisar o quê? O valor lógico de P e o valor lógico de Q. Para mim fazer essa análise. Se é verdadeiro, se é verdadeiro ou falso, se é falso ou verdadeiro, se é falso ou falso. Certo? Observe a seguinte situação. A neve é branca. Ora, a neve é branca. Todo mundo sabe, eu nunca vi neve de outra cor. Então, a neve é branca, verdadeiro. 2 é menor que 5? É verdadeiro.
Observe que a proposição P é verdadeira e a proposição Q também é verdadeira. Então, nesse caso, a junção, né, a conjunção aqui delas é o quê? É verdadeira. A neve é branca e 2 é menor que 5. Né? Olha aí, é verdadeira a primeira, a segunda é verdadeira. Então, olha só como é que fica. Ó. A neve, vamos fazer aqui a conjunção de P e Q. A frase fica assim, ó. A neve é branca e 2 é menor que 5. Isso aqui é o quê? É verdadeiro, né? Ou seja, o valor lógico de P e Q é o valor lógico de P, que é V, e o valor lógico de Q, que é V. Então, se dá V e V, olha aqui, a resposta é o quê? É V. Aí. Certo? Outra situação. O enxofre é verde? Não, a gente sabe que o enxofre é amarelo, né? Então é falso. 7 é um número primo? Claro que 7 é um número primo. Então eu tenho F e V, ó. Vai ser isso aqui, ó. F e V. Como é que fica a frase? O enxofre está aqui, ó. O enxofre é verde e 7 é um número primo. Essa frase todinha aqui, ela é o quê? Ela é falsa. Porque deu FV. Quando dá FV, a resposta é F. Lembre-se, quando dá FV, a resposta é F. Quando eu tenho o conectivo E, toda vez que eu tiver o conectivo E, só vai ser verdade se as duas frases for verdade, se as duas proposições for verdade. Vamos ver um terceiro exemplo aqui. Ó. Cantor nasceu na Rússia. Cantor não é o cara que canta, não, gente. Cantor é um matemático, né? E ele era russo. Entendeu? Cantor até parece que morreu no duelo, se eu não me engano. Fermat era médico, a gente sabe, né? Que Fermat era matemático, não foi médico. Inclusive, tem até os teoremas de Fermat, tem um que foi descoberto nesse século, por um americano. Bom, V e F. Se eu olhar a tabela, V e F é aqui. Então, a conjunção dessas duas frases que fica assim, ó. Cantor nasceu na Rússia e Fermat é médico. A resposta o que é? É falso. Porque quando eu tenho VF, a resposta é F. Só vai ser V quando as duas forem V. Né? O quarto e último exemplo também ficou muito lá embaixo. Vou ter que dar um ESC aqui. Dar um ESC aqui para que a gente possa ver. Ó, muito bem. Os dois são falsos, né? Primeiro, π é menor que 4? Não, π é 3,14, né? O seno de π sobre 2, né? Qual é o seno de π sobre 2? Não é 0. Certo? É o seno de π sobre 2 é o seno de 90. Certo? O seno de 90 é 1. Não é isso? O seno de 90 é 1. Então está falso também. Logo, se é FF, quando a gente vê aqui FF, na tabela, veja aqui, ó, FF é F. Beleza? Então, deixa eu só voltar aqui. Quando eu vejo FF, é F. Certo? Bora para o próximo slide. Deixa eu só completar aqui. Próximo slide. Ah. Bom, a gente já estudou a conjunção. É o chapeuzinho. Agora, vamos ver a disjunção. A disjunção é um chapeuzinho, só que é com a boquinha voltada para cima. Tá? É diferente. É um Vzinho pequenininho, minúsculo, voltado para cima. Na verdade, é o chapeuzinho. Senhores, a definição chama-se disjunção de duas proposições P e Q. A proposição, né, representada por P ou Q, cujo valor lógico é verdade V, quando os mesmos... Quando, atenção, ó, quando ao menos um, guarde essa frase, ó, ao menos um, né, das proposições P e Q é verdadeira. Muito fácil, né, a disjunção. Toda vez que pelo menos um for verdadeiro, a resposta sempre será verdadeira. Na conjunção, os dois têm que ser verdadeiros para ser verdadeiro. Aqui, se tiver ao menos um,
na disjunção ao menos 1 é verdadeiro. E o que aqui a tabela dele, ó. Se eu tiver ao menos 1, aqui está legal, ó, tem os 2 ainda. Os 2, então, é verdade. Aqui, ó, ao menos 1, então é verdade. Ao menos 1, então é verdade. Aqui é o único caso que é falso. Por quê? Porque as duas são... Aqui não tem verdadeiro. Quando ao menos uma proposição for verdadeira, é verdadeira a minha proposição. Tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Paris é a capital da França? Beleza, capital dos amores, né? É a França. 9 menos 4 é igual a 5? Beleza. Ah, tá. Os 2 é verdadeiro. Então, cai aqui dentro. Ó. Cai aqui dentro. Né? Os 2 é verdadeiro. Logo, olha aí. Paris é a capital da França. Lembre-se, o conectivo, né, disjunção, ele é a palavrinha o quê? Ou. A conjunção é e esse aqui é ou. Então, olha só, Paris é a capital da França, ou 9 menos 4 é igual a 5. Então, é verdadeiro, porque os 2 são verdadeiros. A 2. Camões escreveu os Lusíadas. Claro, Camões, escritor português, sim, escreveu os Lusíadas. Pi é igual a 3? Não, pi é 3,14, né, gente? Então, é falso. Verdadeiro e falso, olha aqui, vai sobrecair aqui, então é verdadeiro, porque pelo menos 1 é verdadeiro. Então, se pelo menos 1 é verdadeiro, olha aqui a resposta. Verdadeiro. Como é que fica a frase? Camões escreveu os Lusíadas, ou pi é igual a 3. Verdade. Né? Os 2 casos são verdade. Paris é a capital da França, ou 9 menos 4 é 5. Aqui os 2 são verdadeiros. Aqui a primeira frase é verdadeira, logo é verdadeira. Se ao menos 1 é verdadeiro, a resposta é verdadeira. Gente, Roma é a capital da Rússia? Não, claro que não, é falso, né? 5/7 é uma fração própria? É uma fração própria, né? Ela é imprópria quando é um número irracional embaixo. Então, é uma fração própria. Beleza. V e F vai cair aqui, ó, vai dar verdadeiro, porque ao menos 1 é verdadeira. Logo, Roma é a capital da Rússia, ou 5/7, 5/7 é uma fração própria. Então, se eu tenho V e F, logo toda a minha frase, né, com um conectivo de junção ou, observa, está aquele aqui, ó, o ou, né, que é representado pelo chapeuzinho voltado para cima, ele é verdadeiro. A última. Carlos Gomes nasceu na Bahia. Olha, eu nem sei nem onde nasceu Carlos Gomes. Mas, pelo que eu estou vendo, vai ser a próxima aqui. Falso, falso, né? Eu não sei onde nasceu Carlos Gomes, mas é falso. Beleza. A raiz de -1. Não existe raiz de número negativo, né, gente? Isso aí ficou óbvio. Também é falso. Então, o que acontece quando os 2 são falsos? Vai cair nessa última aqui. Aqui não existe ao menos 1. Os 2 são falsos. Nessa circunstância, ó, se eu tenho falso e falso, né, olha o conectivo ou aqui, ó, F ou F, a resposta é F. Entendido? Então, a gente já estudou a conjunção e estudamos a disjunção. Né? Estudamos a conjunção e a disjunção. Agora vamos para uma outra disjunção que é chamada de disjunção exclusiva. Vamos lá. Está aqui, ó. De disjunção exclusiva. É um tipo de disjunção. É ou também. Né? Só que ela, como é que é o símbolo dela? Ela tem um traçozinho embaixo do chapeuzinho virado para cima. Do Vzinho. Né? E lá, o Vzinho, ele tem um som de ou. Aqui, o Vzinho com traço embaixo, ele é ou. Então, vamos lá. Por exemplo, Carlos é médico ou professor? Olha aí, ó. Carlos é médico ou professor, né? Eu poderia colocar assim, ou Carlos é médico ou ele é professor. Entendeu? Ou, dá um sentido de ou, né? Que
Mário é alagoano ou gaúcho? Viu como é que tem a disjunção exclusiva? Ou o Mário, ou ele é uma coisa... É isso, gente, eu estou excluindo. Né? É uma questão de exclusão. Carlos é médico ou professor? Ele pode ter as duas profissões? Pode. Né? Mas ele está exercendo qual? Eu nunca vi um cara que é meio maluco. Mário é alagoano ou gaúcho? Ele não pode ter nascido em Alagoas e nem no Rio Grande do Sul. Né? Ou ele é nordestino ou ele é sulista. Não pode ter nascido ao mesmo tempo, né? Fica complicado. Vamos lá. Na proposição P, né? Olha lá, na proposição P, disse que ou é inclusivo. Ah, tá. Não, desculpa. Retiro o que eu disse. Nessa proposição P, certo? Aqui é uma situação. Aqui o que acontece? Ele é inclusivo. Já, enquanto que na proposição que, olha aqui, na proposição que, deixa eu circular aqui a proposição que, desculpa. Na proposição que, circulando aqui, ó. Aqui é o quê? É exclusivo. Entendeu, gente? Uma diferença de uma para outra? Eu vou explicar para vocês. Eu falei que não tinha condição do cara ser médico e professor ao mesmo tempo. Claro que tem condição, né? Os professores que dão aula na Uni, no curso de medicina em Porto Velho, eles são médicos durante o dia e à noite, entendeu como é que é? Além deles ter os consultórios deles, atuam como médico, eles dão aula à noite também, entendeu? Então, é possível, é inclusivo. Agora, em relação ao Mário, aí não tem condição, é exclusivo. Por quê? Porque o cara não pode ser nordestino e sulista ao mesmo tempo. Ou ele nasce no sul, ou ele nasce no nordeste. Professor, Entendeu? então a frase ficaria como assim? Mário ou é alagoano ou gaúcho? Tem que usar o ou? Isso, na Q, exatamente. Na Q dá para usar ou. Agora, na P, não. Na P só usa o ou, né? Carlos é médico ou professor. Agora, aqui, ou ele é uma coisa ou é outra. Por isso que eu coloco, olha, o ou aparece duas vezes quando eu afirmo. Ou ele é uma coisa ou ele nasceu num estado ou nasceu no outro. Viu como o ou aparece duas vezes? Aqui não, é possível o cara ser médico e professor, né? Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui ele não tem condição. Ok? Agora, olha só. Assim sendo, a proposição P é a disjunção inclusiva, né, que nós já estudamos. É a disjunção inclusiva. Ou apenas disjunção, que é o que nós estudamos da agorinha, lembra? Passada? Que é um chapéuzinho assim, ó. Ou. Das proposições simples, Carlos é médico, Carlos é professor. Isto é, P, Carlos é médico ou Carlos é professor. Morreu a parada. Agora, olha só. Ao passo que a proposição que, essa que está o problema, é uma disjunção exclusiva, porque exclui das proposições simples, Mário é alagoano, Mário é gaúcho. Isto é, Mário é alagoano ou Mário é gaúcho. Ele colocou essa proposiçãozinha assim. Aí você pode escrever ou Mário é alagoano ou Mário é gaúcho. Fica mais representativo, né? Então, o chapeuzinho, o Vzinho, com um traçozinho embaixo, ele é uma disjunção exclusiva. Nós estudamos agora, a disjunção inclusiva. Então, vamos lá, recapitulando. Nós, com essa disjunção aqui, né, com esse conectivo que conecta as duas frases, nós já estudamos o conectivo lógico, né, o conjuntivo, né, que é a conjunção, que é representado pelo chapeuzinho do vovô, que tem a simbologia da letra E. Já estudamos a disjunção inclusiva, que é a disjunção simples, que é o ou, que é um chapéu, que é um Vzinho, e agora a disjunção terceira, disjunção
exclusiva, que é um Vzinho com tracinho embaixo, que é ou. Agora, eu não sei por que cargas d'água, a apostila de vocês, porque lá na ementa indica esse livro. A gente quase não estuda disjunção exclusiva, só disjunção inclusiva, tá? Quase não aparece esse aqui, não sei por quê. Mas vamos lá. Olha que frase linda. De um modo geral, atenção, chama-se disjunção exclusiva de duas proposições P e Q, está aqui, a disjunção exclusiva de duas proposições P e Q, a proposição representada simbolicamente por P, Vzinho, tracinho Q, que se lê, olha aqui que se lê, gente, tem dois ou aqui, ou P ou Q, tá vendo o que eu estava falando para vocês? Ou P ou Q, né? Aí, ou P ou Q, mas não ambos. Você também pode falar assim, ou P ou Q, mas não ambos, né? Você também pode falar assim, ou P ou Q, ou pode falar P ou Q, mas não ambos. Você pode falar, ela pode ser interpretada, pode ler ou P ou Q, ou você pode ler P ou Q, mas não ambos. Né? São as duas formas de você ler. Você pode fazer tal que entre. Você pode dizer que é P ou Q, mas não ambos. Ou uma coisa ou outra, né? Cujo valor lógico é verdade somente quando P é verdadeira, ou Q é verdadeira, mas não quando P e Q são ambas verdadeiras ou falsidade. Atenção, gente, olha só como é que ela é exclusiva, né? Ela é verdadeira, não é quando ao menos um, não. Né? Quando um é verdadeiro. Entendeu? Então, a discussão aqui, ela é exclusiva quando uma é verdadeira. Uma verdadeira. Ou a primeira ou a segunda. Se as duas forem falsas, é falso. Se as duas forem verdadeiras, é falso também. Tem que ser somente uma. Olha aqui a situação. Nesse caso aqui, as duas são verdadeiras. Então, eu tenho falso aqui nesse caso. Nesse caso aqui, as duas são falsas. Então, eu tenho falso também. Só é verdadeiro quando não é pelo menos uma, não. Pelo menos uma é disjunção inclusiva, é exclusiva, né? Tem que ser só uma verdadeira para ser verdadeira. Ok? Então, está dito a nossa tabela aqui dos valores lógicos de P e Q, na disjunção exclusiva, certo? Tem que somente ser uma, aí é verdadeiro. Recapitulando, atenção, senhores, falando das tabelas, na conjunção, só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Na disjunção inclusiva, só é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Na disjunção exclusiva, é verdade quando uma é verdadeira. Certo? Só é verdade só quando uma for verdadeira, aí é verdadeiro. Se as duas for falsas, é falso. Se as duas for verdadeiras, é falso também. Vamos para mais uma. Essa foi a terceira. Nós temos 5. Agora nós vamos ver a condicional, que é representado por essa setinha, né? A primeira, a conjunção é o chapeuzinho, né? A disjunção inclusiva é um Vzinho, e a disjunção exclusiva é um Vzinho com traço embaixo, e a condicional é a setinha para a direita. Condicional. Como é que é a condicional? Definição dela. Chama-se proposição condicional. Olha aqui, proposição condicional, ok? Ou apenas condicional, uma proposição apresentada por, atenção, olha aqui, se P, então que. A condicional, uma é condicionada à outra. Se P, então que. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Né? Wellington nasceu em Cacoal. Então, o que acontece? Se o Wellington nasceu em Cacoal, então ele é rondoniense. Entendeu? Se P é a condição para
para o Wellington ser rondoniense, a condição é que ele nasça eu podia ter feito ao contrário, né? Mas porque existem várias cidades dentro de Rondônia. Mas se ele nasceu em Cacoal, acabou. Ele é rondoniense, né? Pode existir outra cidade, Cacoal, mas é a Cacoal do Sul, Cacoal do Nordeste, Cacoal alguma coisa, mas para ele ser rondoniense, ele está condicionado porque nasceu em Cacoal, né? Se ele tivesse nascido, eu não posso dizer assim, se Wellington nasceu em Brasília, ele é rondoniense. Não. Ele não é rondoniense, ele é brasiliense, né? É outra situação. Então, o que acontece? Resumindo, gente, uma proposição, para ela ser verdadeira, está condicionada a outra, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Vamos tocar o barco para frente. Aí ele fala o seguinte, ó, cujo valor lógico é a falsidade F, no caso em que é verdadeira e que a falsa é a verdade V, nos demais casos. Então, olha só, na condicional, né? O que ele fala? Se P, então o quê? Cujo valor lógico é a falsidade F, certo? No caso em que P é verdadeiro, né? E que F é verdadeiro. Nos demais casos. Então, vejamos aqui como é que vai ficar a nossa tabela. Olha só. Ele é falso somente num lugar. Aqui, ó. Só existe uma falsidade. Quando? Quando a primeira proposição verdadeira e a segunda for falsa. Tá certo? Essa condicional é a mais confusa de todas. Aí, nos macetes lá, nos cursinhos e tudo mais, a gente criou o quê? Criou toda vez que aparecer VF. Aí a gente associou uma atriz, né? Toda vez que aparecer Vera Fischer, acho que é assim que escreve. Apareceu Vera Fischer, é condicional. Né? É falso. O resto tudo é verdadeiro. Então, na condicional, Vera Fischer é falso. E o resto é verdadeiro. Entendeu? Essa é a condicional. Por exemplo, vamos lá. Galóis morreu em duelo. Galóis morreu num duelo. Ah, então não foi Cantor que morreu no duelo. Eu me confundi, né? Na verdade, foi Galóis. Morreu, ele se apaixonou. A história conta que ele se apaixonou por uma mulher de um comerciante, alguma coisa assim, e foi desafiado. E aí ele era amante dessa mulher e saiu, foi no duelo e acabou o cara matando ele. Resumido, né? Mais ou menos aí essa história. Bom, pi é o número real? Claro que não, né? Aliás, desculpa, eu falei o número irracional. Pi é o número real? Ele é real, né? Pi é o número real, verdadeiro. Muito bem. Agora, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho dois verdadeiros. Então, logo, a minha resposta vai ser falsa, né? Aliás, a minha resposta vai ser verdadeira. Só é falsa quando for Vera Fischer. Toda vez que aparecer Vera Fischer, ó, o mês de maio tem 31 dias? Beleza, maio tem 31. A Terra é plana? E aí, gente, vocês que são terraplanistas? Falso, não? A Terra não é plana. Opa, apareceu Vera Fischer, então a resposta é verdadeira. Aliás, a resposta é falsa, desculpa. Só é falso quando for Vera Fischer. Vera Fischer. Aí é falso. Legal? Terceira situação, Dante escreveu os Lusíadas. Não, quem escreveu os Lusíadas foi Camões, né? Logo é falso. Cantor criou a teoria dos conjuntos? Sim, Cantor era um grande matemático, morreu muito novo, com 20 e poucos anos, né? Nesse duelo aí. Não. Desculpa. Galóis foi que morreu no duelo. Cantor criou a teoria dos conjuntos? Sim, um matemático muito novo, né? Verdadeiro. Morreu novo também, Cantor. Muito bem. Na sequência, vamos para a última situação. Só para poder colocar o resultado, aqui não é Vera Fischer, né? Aqui, ó, nós temos VV, é verdadeiro. Aqui nós temos FV,
é verdadeiro. Só é falso quando for VF. Quarta situação, ó, saiu bem lá embaixo. Deixa eu dar um ESC aqui. Meu slide ficou muito baixo. Está aqui o quarta situação. O que acontece? Santos Dumont nasceu no Ceará? Não, é falso. Eu não sei, acho que nasceu em São Paulo, se eu não me engano, ou no Minas Gerais. Acho que é mineiro. O ano tem 9 meses? Não, tem 12. Então, falso, logo é o quê? Né? É verdadeiro. Só vai ser falso quando tiver a Vera Fischer. Isso no condicional. Não podemos esquecer disso aí. Só é falso quando tivermos o Vera Fischer. Bom, a gente já viu a conjunção, que é um chapeuzinho, que significa e, que é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, o resto tudo é falso. A gente já viu a disjunção, né? Desculpa, a gente já viu a conjunção, que foi a primeira, que é o chapeuzinho, que é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Aí vem a disjunção inclusiva, que é um Vzinho, certo? Que é verdadeiro quando ao menos um é verdadeira. Não é isso? Quando ao menos um é verdadeiro. E é a palavra ou. Aí vem a disjunção exclusiva, que só é verdadeiro quando um é verdadeiro. Não é quando ao menos um, não. Quando um é verdadeiro. Tanto é que quando os dois forem verdadeiros é falso. Né? E essa disjunção exclusiva, ela é ou. Aí vem a condicional. A condicional só é falsa quando é Vera Fischer. Nos outros casos é o quê? É verdadeiro. Só é falso quando for verdadeiro falso, quando for Vera Fischer. Né? O resto tudo é verdadeiro. E ela é representada com a setinha para a direita. Beleza? E significa se, então. Não é não? Se, então. Beleza? Agora é a bicondicional. É a bicondicional. Na bicondicional, né? Primeira definição, chama-se proposição bicondicional ou apenas bicondicional, uma proposição representada por P, se e somente se, que. Então, olha a frase aqui, ó. Se e somente se. Lá na condicional é se e então. Aqui é se e somente se. Nós temos usado muito isso aqui na matemática, tá? Cujo valor lógico é verdadeiro, quando P e Q são ambas verdadeiras. Então, olha, essa aqui, ela é bicondicional, ou seja, condicional duas vezes. Só vai ser verdadeira quando as ambas forem verdadeiras. Ou as ambas forem falsas. Né? Então, verdadeiro quando forem iguais. Acabou. Bicondicional é verdadeiro quando as duas proposições forem iguais. As duas verdadeiras é verdadeira. As duas falsas é verdadeiro. Beleza? Quando as duas forem iguais, é verdadeiro. Vamos ver a situação aqui, ó. É verdadeiro nessa posição aqui e é verdadeiro nessa posição aqui. Ambos os casos aqui. Vai ser verdadeiro nessas duas posições. Não se esqueça. Vamos ver aqui os seguintes exemplos. Roma fica na Europa? Verdade. A neve é branca? Verdade. Então, se ambas forem verdadeiras, né? Como é que vai ficar a nossa frase? Roma fica na Europa se e somente se a neve for branca. Olha aqui, ó. Roma fica na Europa se e somente se a neve for branca. Aqui o se somente se, ó. Né? Beleza? E o símbolo P, aí tem a setinha aqui. Se somente se que. P, se somente se que. Se os dois é verdadeiro, logo a resposta é verdadeira. Ou seja, bicondicional, basta eles serem iguais. A2. Lisboa é a capital de Portugal? Verdadeiro. A tangente de π sobre 4 é 3? Negativo, é falso. Né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós vamos, que é a tangente de 45, né? Que ele está falando aí. É raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, negócio assim. Bom, não, de 45 é 1. Tangente de 45 é 1. Se for 45, é 1. Muito bem, é falso. Resumindo. Então, se aparecer o verdadeiro e falso, gente, olha aqui, ó.
verdadeiro e falso, a minha proposição é falsa. E observe que é o se, somente se. Ó. Lisboa, olha aqui a frase. Ó. Lisboa é a capital de Portugal, se, somente se, a tangente de π sobre 4 seja 3. Então, a resposta é o quê? É falso. Porque uma é verdadeira e a outra, a tangente de π sobre 4 é 1, não é 3. É falso. Né? Acho que a tangente de 60 que é 3. Muito bem. Senhores, e a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 45 é 1. Tocando o barco para frente. Vasco da Gama descobriu o Brasil? Não, quem descobriu o Brasil foi o Pedro. Tiradentes foi enforcado? Sim, a gente sabe isso desde criança. Então, eu tenho um falso verdadeiro. Essa bem aqui, ó. Né? Se somente se Vasco da Gama descobriu o Brasil, se somente se Tiradentes foi enforcado. Isso aqui dá o quê? Dá falso. Se eu juntar os dois, dá falso. Né? Porque um é falso, se somente se verdadeiro. Logo, a resposta é falsa. Agora, vamos por os dois falsos agora. A Terra é plana, é falso. A raiz de 2 é um número racional. Não, aí é irracional. A questão do π, não. Aqui é um número irracional. É falso. Os dois são falsos, então a resposta é verdadeira. A Terra é plana se somente se raiz de 2 é um número racional. Então a resposta é verdadeira. Se eu tenho falso e falso, a resposta é verdadeira, que é o último caso aqui nosso aqui. Ó. Tá? O primeiro caso também é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Só é da bicondicional, só é verdadeiro quando os dois forem iguais. Não se esqueça disso. Professor, E, pois não, minha querida? deixa eu perguntar. Perguntar. Na conjunção, todos são verdadeiros, né? Não. Na conjunção só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Os outros são falsos, né? Então, Sim, os dois têm que ser verdadeiros, né? Tá. E na bicondicional, os dois também têm que ser verdadeiros. Ao menos um. O que muda é o verbo de ligação, se ou somente se, ou o e? Existe uma diferença entre a condicional, entre a conjunção e a bicondicional. É aqui, ó. A última aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os dois é falso. Aqui, na bicondicional, é verdadeiro. Lá é o quê? Sim. Na conjunção é falso. Essa é a diferença. É falso. Sim, mas numa frase, por exemplo, tipo a primeira aí, Roma fica na Europa. Se tiver essas duas, a neve é branca. Como eu caracterizo? Eu tenho que formar ela na condicional e formo ela na conjunção e formo na bicondicional também? Pode. Você pode formar na condicional assim. Roma fica na Europa e a neve é branca. As duas é verdadeira. Então, logo. Na conjunção, né? Isso. Entendi. Aí, na bicondicional, Roma fica na Europa se somente se a neve for branca. A neve é branca. Entendi. Certo? Tá bom. Aí você forma certo. lá. Bom, nós temos aqui uma atividade, né? Eu vou. Misericórdia, que tanta tarefa. Mas eu não vou fazer tudo isso aqui, não. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou fazer aqui um esquema aqui. Deixa eu manter essas rasuras que eu fiz, tá? Eu vou abrir aqui o meu Paint aqui. Eu acho que algumas dessas daí o professor já passou para a gente. Isso, já passei, né? Mas é bom que aí agora ficou mais visível agora. Deixa eu... Vou pegar aqui a questão 1. Né? Ctrl C e vou abrir aqui. Vou abrir meu quadro branco aqui. Meu open board. Quadro branco aqui significa open board. Só um minuto. Já está abrindo, tá, gente? Mas assim, deu uma esclarecida. Lembre-se, nós temos 5, né?
conectivos. Abril foi 2. Deixa eu te apagar 1. Bom, tá aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar aqui em cima e vou dar uma aumentada para vocês enxergarem melhor. Então, tá aqui. Baixar um pouquinho. Bom, aí, olha só. Seja as proposições P, Q, traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições. É só você traduzir para a linguagem corrente. Eu vou perguntar para vocês, hein? Alguém vai abrir o microfone e eu vou pedir para falar. É bem simples. Então, vamos lá. Letra A. Certo? P, está frio, e Q, está chovendo. São as duas frases. Na letra A, é não P. Como é que fica na linguagem corrente? Não está Não está frio. Não está frio. Duas pessoas falaram, hein? Parabéns. Pena que eu não posso ver para mim, você levantar a mãozinha e eu pedir para vocês falar. Ah, peraí, calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar a mão, quem quiser responder. Tá bom? Aí eu vou olhar aqui. Acho que fica melhor. Vamos lá. Letra B. Quem quer fazer a letra B? Levanta a mãozinha aí, quem quer responder a letra B. P e Q. P e Q. Olha lá. Deixa eu ver se tem alguém de mão levantada aqui. Aline, responde, Aline. Está frio e está chovendo. Beleza. Será que está certo? Frio. Tá, está frio. Aqui é a conexão E, né? E está chovendo. Letra C. Pode abrir o microfone, gente. Fica chato eu ficar olhando lá e tal. Letra C. Quem quer responder? Está frio ou está chovendo. Muito bem. Denise e Tainá com a conexão top. Pareceu uma dupla sertaneja. Tem um que fez a primeira voz e o outro a segunda voz. Ok, está frio ou está chovendo? Quem quer fazer a letra D? É uma bicondicional, né? Na letra D. Está frio se somente se Não, está chovendo. No contrário? É Q e P. Está Que chovendo. Está chovendo se somente se está frio. Eu errei. Muito bem. Aí, isso aí. A outra menina que começou a falar, pode repetir, por favor? A outra aluna. Está chovendo se e somente se está frio. Muito bem. A letra E. Quem pode me responder a letra E? Letra E. Está frio, então não está chovendo? Muito bem. Então, né, ó, do conectivo, aí entra a negação, que estou no início desse slide. Não, e P e Q é o quê? Está chovendo. Não está chovendo. Está frio. Aí vem aqui, ó. Então, não está chovendo. Certo? Aqui é o então. É se então, né? Que é a nossa frase lá. Se está chovendo, então... Não, se está frio, então não está chovendo. Beleza? Coloca o se na frente da frase. Quem quer fazer a letra F? Está frio ou não está chovendo? Beleza. Quem quer fazer a letra G para mim? Não está frio e não está chovendo. Muito bem. Não está frio e não está chovendo. Letra H. Está frio se e somente se não está chovendo? Muito bem. Por último, a letra I.
grandinha, hein? Se, ops, está frio e não está chovendo, então está frio. Ah, eu comecei certo. Se Beleza! está frio e não está chovendo, então está frio. Não, não precisa um se aí no caso, porque a proposição é e, né? Aí você pode colocar assim: está frio e não está chovendo. Ou colocar assim: está frio e se não está chovendo, está. Não, se não está frio, está chovendo. Não, troquei foi tudo agora. Eu vou escrever. Vamos lá. P, está frio. Vamos lá. Está frio. Agora aqui nós temos o se então. Está frio. Se. Não. Ctrl Z. E. Aí, ó. E se não, que é o quê? Está chovendo? Aí vem, então, P é o quê? Está frio. Está frio. Aqui são os conectivos. Está frio e é o conectivo lógico da conjunção. E aí vem aqui o conectivo lógico da disjunção, da condicional, né? Que é sem, se, botei sem aqui, mas é se, não está chovendo, então, se então. Ó. São os dois conectivos lógicos. Esse aqui eu vou atrelar a esse aqui, e esses dois aqui, ó, eu vou atrelar a setinha que é condicional. Tá bom? Essa frase aí. Beleza? Muito bem. Aí, gente, já voltando lá ao nosso slide, nós temos outras formas de resolver aqui. Ó. Por exemplo, na questão 2, né, seja a proposição P, que traduzir para a linguagem corrente. Também é uma questão ó de cima, né? Por exemplo, quem quer fazer a letra A para mim aí? Alguém. Pode abrir. Vou falar. Vai. Se Carlos é feliz, então Jorge é rico. Muito bem. Na questão 3, seja a proposição P e Q, traduzir para a linguagem corrente também. Ó. Por exemplo, quem quer fazer a letra E? E agora, José? Cláudio fala inglês? Muito bem. Por quê? Porque duas negação anula o não, né? Aí, Cláudio fala inglês, acabou. Agora a questão 4. Na questão 4, seja a produção P e Q, traduzir para a linguagem corrente também, ó. Também linguagem corrente. Aí eu vou pedir, né? No caso, quem é que consegue fazer a letra C? Olha aqui, tem um parênteses aqui, a letra C. Ó. Entendeu? Tem um parênteses a letra C aqui. Professor, aí eu tenho uma dúvida. Por Fala exemplo, eu vou escrever ela. Não é verdade que João não é gaúcho e Jaime não é paulista? Ou eu posso simplesmente já meio que tipo fazer assim, como se fosse um jogo desses não e não, e já só escrever direto que João é gaúcho e Jaime é paulista? Muito bem. Aqui é matemática, filha. Você faz também, né? Você faz lembra a chuveirinho da professorinha lá da sexta série? Ó? Não com não, dá sim, né? Não com não, dá sim. Não com não, colocar o P aqui. Não com não, dá sim. Na verdade é isso aqui. Aí como é que você lê isso aqui? P. É ou, Isso aqui, eu João é li gaúcho. mas é ou. Ou João é gaúcho ou Jaime é paulista. Pronto.
né? Pode fazer dessa forma. Agora, nós vamos mudar. Em vez de linguagem corrente, nós vamos falar da linguagem simbólica, né? Quem é que pode fazer para mim a letra C da linguagem simbólica? Não, letra A. Vamos começar pela letra A. Como é que fica? Fala só as letras. P, chapeuzinho, Q. Ou, P, chapeuzinho, né? Ou não, E, ou é... Q. Não, eu ia falar assim, ou, né? P, E, Q. Né? Que, na verdade, é E. não tem ou. P, Q. Como é que você lê isso aqui? P e Q. Tá bom? Marcos é alto e elegante. Então, está sendo o mesmo Marcos, né? Então, quem quer fazer a letra C para mim agora? Como é que ficaria? P, Olha, eu vou falar. não, Q. Alguém falou? P, I, não Q. A C, P professor? é a letra C. Não é a B, não? Não, letra Ah, tá, C. não, não. Não, eu respondi a B, desculpa aí. Tá. Então é não, parênteses, Pode ser também. Boa, 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 muito boa. Não, parêntese, vai. não P, Não, P, muito bem. o V, no caso, né? Ou chapeuzinho ao contrário, enfim. Isso, Q. que certinho, hein? Rapaz, meu que tá feio. Certinho, filho. É isso aí. Parabéns. Aí ele fala assim, ó, para aí. Vamos ver se nós acertamos aqui. Não é verdade que Marcos é baixo. O P diz que Marcos é alto, né? Então, você falou aqui que não é verdade, certo? E como não aqui, acaba acontecendo o quê? Que Marcos realmente é baixo. Agora o quê? Não é elegante, mas não é... Cadê? Deixa eu ver aqui. Marcos é baixo. Ou elegante. Também não é verdade que ele é elegante. Então, ó, ele tá negando duas vezes aqui. Ó. Não é verdade que Marcos é baixo, né? Aí o que acontece? Lá ele diz que Marcos é alto. Então ele nega duas vezes, acaba dizendo que realmente Marcos é alto. Né? Duas negações, se eu fazer isso aqui, ó, duas negações, acontece o quê? Vira isso aqui. Então a primeira está certa. Agora é o seguinte: não é verdade que ele é elegante, mas Marco é elegante. Então por isso que você não colocou não. Aí não é verdade que Marcos é elegante. Então está certinha a questão. Parabéns. Muito bem, senhores. Então, assim, aí tem ao tanto de exercícios que tem, Deus o livre, que não acaba mais. Só que eu não vou. Olha, meu Deus, até a página, viu tanto que tem, gente, ó. Começa da Se 1 até até o a 6. professor assusta, imagina Da nós. 6 até a... Não vou passar tudo isso para vocês, cara. Da 16 até a 20. Né? Não vou fazer isso com vocês. Vou passar só um pouquinho. A nossa aula de hoje era isso aqui. Tá? Aí eu, desses daqui, desses exercícios, desse monte de exercícios daqui, eu vou tirar alguns e vou colocar lá para vocês responderem. Basicamente o que a gente estudou. Tá bom? E o que é legal, ó, olha aqui o que é legal. Já vem com o GABA aqui, né? Ó. Deixa eu ver. É o GABA aqui, ó. É resoluções, tudinho, olha que bacana. Capítulo 2. Não é frio. Olha aqui, tem até a questão 20, né? Deixa eu ver aqui. A 1. Tá aqui a resposta da 1, até a 4. Aqui, ó. Tem um gabarito todinho aqui, gente, para vocês. Olha, que legal. Até a 20, ó. Para vocês corrigirem, tá bom? Eu vou botar esse slide para vocês estudarem lá no AVA. Pode ser? Ok. Então tá. Só que eu vou botar o slide, mas a atividade que eu vou passar é pouquinha. Tá bom? Melhorou. Então Perfeito. tá. Voltando aqui, deixa eu
parar minha apresentação. Gente, então, assim, foi muito bom estar com vocês hoje. Deixa eu só parar minha gravação aqui. Nós interromper a gravação. Ó.